E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao Viver e Vender para Valer. Aqui nós refletimos e aprendemos sobre a vida, negócios, oportunidades e como aproveitá-las. Eu sou Paulo Pimentel e eu estou muito feliz com a tua presença aqui. Hoje estaremos falando sobre um grito de liberdade. Chega, eu preciso arriscar. Esse é o tema da nossa live, dessa aula. Chega, eu preciso arriscar. E para ganhar tempo, eu já quero te fazer uma pergunta. O que você não suporta mais? O que você não aguenta mais? Porque esse grito de chega, esse grito de basta, só fará sentido para aquelas que se encontram em uma situação em que não aguentam mais que aconteça algo. Então eu quero já desde o início que você olhe agora para a tua vida, e responda com sinceridade para você. Eu não quero que você comente aqui agora, eu não quero que você responda para mim, nem que mande um WhatsApp para tua colega. Eu quero que você fale para você. O que eu não suporto mais? Seja bem-vinda, Josi, Bruna. Seja bem-vinda a todos vocês que estão chegando. Encaminha para a galera, encaminha para as amigas. Responda isso. O que você não suporta mais? Esse grito de chega só faz sentido para você, que olha para o teu coração, olha para a tua vida, olha para as circunstâncias ao seu redor e entende que algo está fora do lugar. E entende que algo não está certo. A gente tem, né, essa intuição. E mulher tem essa intuição até muito mais afinada que os homens. As mulheres conseguem perceber o que não está fazendo sentido, o que está fora do lugar. Então eu começo aqui a refletir sobre isso. O que de fato está fora do lugar? O que de fato se encontra fora dos trilhos? Não na política, não na economia. Eu quero que você pense na tua vida. Porque diante dessa pergunta, o que eu não suporto mais, a resposta mais óbvia que você pode me dar é a seguinte: eu não aguento mais o governo, eu não aguento mais o governador, o presidente, eu não aguento mais a alta do dólar. São respostas superficiais. Eu não aguento mais ver a mesma novela. São respostas superficiais que não curam absolutamente nada. O que eu quero é que você já comece essa live para a gente esquentar, a refletir, a olhar para o teu interior e refletir o que de fato eu não suporto mais. E para responder isso, você não precisa apenas de uma reflexão mental, você não precisa apenas abrir a tua boca para falar. Essa resposta exige muita coragem. E exige coragem porque você vai fazer uma das tarefas mais difíceis que você pode fazer na tua vida, que é olhar para o seu interior. Que é olhar para dentro de si mesma, que é olhar para o teu coração, que é olhar para as tuas limitações. Vai exigir de você coragem, atitude. A gente é corajoso demais, né? E vocês são corajosas demais em buscar saídas, soluções, em verificar o que está fora do lugar, o que está errado, o que está faltando. Só que muita gente está travada, muita gente está parada, porque não tem a coragem necessária de olhar no espelho. Algumas até conseguem se olhar no espelho. Só que o que eu preciso de vocês para a gente conseguir avançar é um olhar para o interior, um olhar para dentro. Eu quero que você avalie seus medos, eu quero que você avalie os teus julgamentos, os seus auto-julgamentos. Eu quero que você avalie. Eu quero que você avalie quais são as tuas verdadeiras dores. Onde é que dói? E eu não estou falando apenas de dor física. Eu não estou apenas falando daquilo que precisa de uma cirurgia. Ou então de uma mancha que precisa de uma maquiagem. Eu não estou falando dessas coisas. Eu quero que você vá mais fundo. Eu quero que você examine o seu interior e encontre as suas dores. Eu não quero que isso se torne algo cansativo, triste, mas eu quero que você encare a realidade do teu coração com coragem.
não com o espírito do medo, mas com coragem. Olhar para dentro do seu interior e verificar o que realmente está fora do lugar dentro de mim. Porque a mudança e tudo que a gente vai falar nas próximas aulas, nas próximas lives, amanhã, depois de amanhã, só vai fazer sentido se olharmos primeiro para dentro de nós. Óbvio que depois a gente vai falar sobre o que tem que mudar, o que tem que melhorar, o que eu posso fazer para começar a atuar na internet, como é que eu começo a ganhar dinheiro na internet. A gente vai falar tudo isso. Só que a primeira coisa é não apenas olhar para o espelho, mas olhar para dentro de si mesma. Olhar para dentro de si mesma. Sem esse olhar para o interior, tudo aquilo que eu falar, tudo aquilo que eu ensinar, não vai servir de nada. Se você não tiver coragem para olhar para dentro de si, como é que você vai ter coragem de aparecer nas redes sociais? Como é que você vai ter coragem de encarar comentários sem noção? Como é que você vai ter coragem de suportar uma foto que você postou toda bonita e ninguém curtiu? O seu mundo vai acabar. Então, o início, a base, o fundamento é coragem para olhar para o meu interior. Coragem para eu olhar para dentro de mim e me conhecer. E ver onde é que eu estou errando. O que está doendo, onde é que está doendo. O que está fora do lugar em mim, o que eu preciso melhorar em mim. Sem essa autoanálise, não há como avançarmos. Vocês poderão até aprender técnicas, estratégias, dicas, orientações, mas não vai servir de nada. Algumas de vocês até irão conseguir gravar uma live ali, fazer um post com uma foto legal aqui, só que não vai adiantar de nada, sem um olhar corajoso para dentro. Eu decidi, nessa semana, focar minha energia, meu tempo, meu conhecimento, focar em mulheres. Eu até expliquei isso em alguns stories. Em mulheres empreendedoras, em mulheres que são profissionais autônomas, que sabem, que já entenderam, que já compreenderam que precisam estar no mundo digital, que já entenderam que se não estão no digital, se não estão fazendo negócio através das redes sociais, estão perdendo tempo e dinheiro. Então, o meu foco, o meu esforço, o meu tempo, todo o meu conhecimento será dado, entregue a essas mulheres. E principalmente aquelas que têm baixa autoestima. Aquelas que se sentem travadas, aquelas que se sentem inseguras, aquelas que se sentem com medo. Eu vou ajudar vocês. Eu vou ajudar vocês. Só que antes de ajudar vocês, eu preciso que vocês me ajudem. Antes de eu ajudar vocês, ensinando tudo que eu sei, eu preciso que vocês me ajudem. E essa ajuda é o quê? Coragem. Coragem para olhar para dentro de si. Coragem para olhar para dentro de si mesma. E ver o que eu estou errando. Onde é que eu posso melhorar? Onde é que está doendo? Coragem para olhar para dentro de si e ver também quais são as minhas habilidades. O que eu sei fazer? O que a vida me ensinou? Perceba, gente, eu conheço muita gente, e isso daqui é importante, muita gente que tem uma história de vida, que se contar, você fica de queixo caído, de boca aberta. Você fica assim, eu não acredito que você passou por isso, e a mulher passou por isso. E a mulher tem coragem de dizer que a história dela não é interessante. E a gente fica assim, como é que você está falando que a tua história não é interessante? Você sobreviveu. E eu quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês, todas vocês que estão aqui, vocês são sobreviventes. Sobreviventes, vocês são heroínas. A partir de hoje, e toda essa nossa conversa, todo o nosso bate-papo, aprendizado, aula, tudo, tem um quê de reconhecer que vocês são sobreviventes. Se a gente está aqui hoje, em 2020, se a gente está chegando nesse finalzinho de ano, é porque nós sobrevivemos. E quem sobreviveu tem história para contar. Eu posso colocar qualquer pessoa aqui e falar, cara, me conta alguma coisa que aconteceu contigo. Me conta um testemunho, me conta um livramento que aconteceu. E a pessoa sabe o que falar. E eu quero entender como vocês não têm coragem de contar isso ao mundo.
Por mais insegura, por mais tímida, tenha coragem para contar isso ao mundo. Olha, a gente não se acha interessante por conta da baixa autoestima. E é um problema de perspectiva. Essa baixa autoestima, óbvio que a gente pode entrar em questões psicológicas, óbvio que a gente pode entrar em questões até fisiológicas, sim. Só que eu acredito que uma mudança de perspectiva, acredito que é uma mudança de perspectiva nos dá coragem, nos dá coragem. Nos dá coragem. Perceba, essa mudança de perspectiva é o quê? Não é apenas eu mudar o lugar para o qual os meus olhos estão mirando. Eu quero que todos vocês prestem atenção nisso. Eu não quero apenas que vocês mudem a mira de vocês em relação à visão, mas eu quero também que vocês utilizem outras lentes. Porque as lentes que estamos usando são lentes do nosso passado. São lentes das nossas frustrações. As lentes que a gente usa para enxergar o mundo, para enxergar a vida e para nos enxergar diante do espelho, são as lentes das condenações, das piadinhas, daquilo que falaram que a gente não é capaz de fazer. Então eu quero que você não apenas mude a direção do teu olhar. Eu quero que você sim passe a olhar coisas novas, mas principalmente mude a forma de enxergar as coisas. Mude essa tua lente. E durante essas aulas, essa lente você vai ganhando forma. Vocês vão ter forças e estratégias para enxergar tantas outras possibilidades, quanto enxergar as possibilidades que já estão diante da gente com outros olhos. E essa mudança de perspectiva, na relação de mudar a visão, eu considero o primeiro passo é esse autoconhecimento, é esse olhar para dentro de si. E olhar não apenas aquilo que dói, mas aquilo que dá certo também. Você tem que ter total conhecimento daquilo que você sabe fazer, daquilo que você é capaz de fazer. E no momento em que eu falo isso, olhe para aquilo que você é capaz de fazer, uma vozinha demoníaca vem nos teus ouvidos dizendo: mas você não é capaz de fazer nada, você não sabe fazer nada. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Há algo que você sabe ensinar para alguém, há algo que pessoas pagariam para te ouvir falar. Algo que pessoas desejam aprender com você. E isso exige que você não seja um ditador, nem haja com censura a seu próprio respeito. Nós censuramos o nosso sucesso. Nós censuramos a nossa essência. Quando nós perdemos a guerra por conta desse medo de aparecer, nós estamos censurando a nós mesmos. Nós estamos calando a nossa voz. E mais do que isso, expandindo, esse fato, nós estamos também privando outras pessoas de serem impactadas através de nossas vidas. De serem abençoadas através de nossas vidas. Então você poderia ter um olhar meramente para si. Um olhar, entre aspas, egoísta. Olhando apenas para si e dizendo: isso faz mal para mim. Eu me calar, eu não colocar a minha verdade para fora, eu não ensinar outras pessoas aquilo que eu sei, isso faz mal para mim. Sim, faz mal para você, mas também está fazendo mal para um monte de gente. Está fazendo mal para um monte de gente. Tem muita gente precisando ouvir, não uma palestra tua, mas 5 minutos de você falando algo que você passou. É capaz de mudar o dia daquela mulher. É capaz de mudar o dia daquele homem. Às vezes a gente pensa que para impactar alguém, a gente precisa de muitas e muitas palavras, de slides bonitos numa apresentação do PowerPoint. E a gente se esquece que às vezes basta só uma palavra. E você consegue mudar vidas. Esse medo de aparecer é algo que essa cura vem primeiramente do seguinte: por que eu vou aparecer? Antes da gente tentar entender a origem do medo,
a origem do medo, a gente pode vasculhar o nosso coração, a gente pode vasculhar o nosso passado, a gente pode vasculhar tudo e entender por que eu tenho esse medo de aparecer. Só que eu acho que há uma pergunta anterior a essa. E a pergunta é: por que eu vou aparecer? Por que eu vou me expor? Por quê? Há até um livro, né, chamado isso, né? Comece pelo porquê. Por que eu vou aparecer? A gente precisa aparecer. Há algo em nós que queima em nós para falar, para ensinar. Eu quero que você entenda qual é a causa. Antes da gente refletir sobre o medo, eu quero que você entenda assim, tá, mas o que faz você querer aparecer? Ah, Paulo, eu preciso aparecer porque eu estou perdendo dinheiro. Eu sei que se eu atuar aqui nas redes sociais, a chance de eu alcançar mais pessoas, a chance de eu tocar mais vidas, a chance de eu vender mais produtos, a chance de mais pessoas conhecerem o meu serviço, tá, são motivos válidos. A gente vai tratar sobre todos esses motivos. Só que há algum motivo maior? Qual é o porquê verdadeiro? Qual é a razão verdadeira que vai te levar a aparecer? Paulo, a razão verdadeira é que eu tenho uma história de vida, que eu passei por isso. E eu não quero que outras pessoas passem por isso. Paulo, eu passei por isso e eu superei fazendo isso. Eu quero que outras pessoas também superem. São causas maiores, vocês estão entendendo? São causas que deixam de atuar no campo da superficialidade e passam a ser causas capazes de tocar e mudar vidas. Eu quero... Não é questão de covardia. O sentimento que surge do medo, da baixa autoestima, da vergonha, é esse sentimento de covardia, que é um sentimento que nos consome. É um sentimento... E essa covardia nos consome tanto porque a gente sabe que a gente tem algo para falar. A gente sabe que a gente tem algo para ensinar. A gente sabe que se a gente falar uma coisa, só um episódio da nossa vida, vidas podem ser transformadas. A gente sabe. Só que eu quero que a gente transforme toda essa certeza que a gente tem em coisas concretas, em realidades. A gente pode... porque as nossas desculpas são ótimas. Perceba isso, as nossas desculpas são ótimas. Paulo, eu não quero falar porque eu não quero me expor. É um motivo válido. Paulo, eu não quero falar porque eu não quero perder meu tempo. São motivos válidos. Só que a gente não está falando sobre o motivo ser válido ou não. O que a gente está falando é: vidas serão transformadas, vidas serão impactadas, famílias serão restauradas, famílias serão transformadas, negócios que estavam falidos ganharão um novo fôlego. É sobre isso. E eu tenho por certo que, se olharmos o porquê apenas para dentro de nós, eu acho que uma hora a gente vai parar, uma hora a gente vai desistir. Acredito que precisamos ter, como o Antônio colocou, causas maiores. E essas causas maiores devem exceder a nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? O motivo que me leva a aparecer aqui não pode ser apenas as minhas próprias conveniências. Eu preciso entender que a Josi, que o Antônio, que a Tiane, que a Carol, elas também precisam ser transformadas. Eu preciso ter um senso de autorresponsabilidade, de responsabilidade, tanto para a minha vida, quanto para a vida do outro. Eu preciso, nessa minha aparição, nessa minha apresentação, naquilo que eu vou falar, naquilo que eu vou vender, mesmo que eu esteja vendendo bala, ou que eu esteja vendendo bolsa de grife, deve haver um espírito de servo em mim. Deve haver um espírito de serva em você, de servir ao outro. De servir ao outro. É óbvio que quando a gente abre uma live, a característica que surge é: parece que ele quer bancar o professor. Não. A intenção aqui, e eu quero que vocês façam isso, se coloque numa posição de servo. Eu lembro até
Uma coisa legal que eu gosto muito das palavras de Jesus é o seguinte: eu não sei se vocês já leram aquela passagem em que uma mãe causa uma confusão entre os discípulos de Jesus. Eu não sei se vocês conhecem essa história, se já leram. A mãe de João e de Tiago chegam até Jesus e causam uma confusão. Causa uma confusão no meio dos 12. Por quê? A mãe chega até Jesus e diz o seguinte: olha só, Jesus. Me garanta, por favor, que lá no teu reino os meus filhos terão posição de destaque. Para que essa mãe foi falar isso? Começou uma briga entre os discípulos de Jesus. Começou uma briga. Porque todo mundo estava pensando que no reino de Cristo, o maior seria aquele que governa, aquele que tem todas as pompas, que é aquele que tem serviçais ao seu redor. E todo mundo está pensando isso, até que Jesus chega e diz o seguinte: olha só, é assim entre as pessoas que não me conhecem. Entre aqueles que não me conhecem é assim que rola. Mas entre os que são meus, entre os meus discípulos, aquele que quiser ser o primeiro deve ser o último. Aquele que quiser ser o maior deve ser o menor. Aquele que quiser ser servido tem que servir. Então essa postura de servo, de serva aqui nas redes sociais é fundamental. Para quê? Para quê? Para quebrar o nosso ego. Para quebrar o nosso ego. O nosso ego precisa ser quebrado aqui nas redes sociais. Precisa ser quebrado. E como ele é quebrado? Com um espírito de servo. Eu preciso servir outras pessoas. Então, se eu preciso servir outras pessoas, não importa se tem 1, 3, 10, 500, 5 milhões de pessoas me assistindo. Se tiver uma pessoa ouvindo isso ao vivo ou gravado, já estou no lucro. Você já está no lucro. Só que se o teu ego não for quebrado, não for moído, se você não estiver um espírito de serva, um espírito humilde para aparecer aqui, você vai quebrar a cara. Você vai chorar. Porque você vai entrar pensando que as pessoas te devem curtidas. Você vai entrar pensando que as pessoas te devem comentários, elogios. E ninguém te deve nada. Se você entrar em uma que as pessoas te devem, você não vai conseguir fazer algo realmente importante aqui. Você não vai conseguir, você vai paralisar. Então, que o seu ego seja quebrado. Que o seu ego seja quebrado. Que a humildade floresça. Que esse espírito de servir as pessoas venha fluir no teu coração. Venha fluir no teu coração. Servir. Quando estamos dispostos a servir, não importa a quantidade. Entendemos que se tiver apenas uma pessoa alcançada, a gente não tem noção do que essa pessoa é capaz de fazer na vida de outras pessoas. O nosso problema e muita coisa relacionada à nossa covardia é que a gente ama os números. Números são importantes, sim. É importante os números até para a gente acompanhar a evolução. Só que eu não posso tornar os números os ídolos do meu coração. Eu não posso colocar a esperança da minha vida, a confiança, a segurança da minha vida na quantidade de pessoas que me assistem. Eu não posso colocar a alegria ou o meu valor na quantidade de curtidas que eu recebo. Eu não posso. Eu não posso correr esse risco. Eu quero que vocês sim venham avaliar os números, venham avaliar as métricas, venham avaliar, analisar, sistematizar, mas não se apaixonem, não façam dos números os seus ídolos. O teu valor não está nisso. O teu valor não está nessas coisas. Esse bate-papo é importante para a gente lançar esses fundamentos. Porque sem esses fundamentos, não adianta eu falar sobre vender, não adianta eu falar sobre persuasão, não adianta eu falar sobre estratégia de marketing ou do mercado digital, não faz sentido. Se essas coisas não estiverem bem claras. Diz para mim aí, vocês que estão aqui, vocês estão curtindo, estão entendendo? Dá um feedback aí para mim, por favor. Se você está curtindo, envia aí para uma colega, para uma amiga.
Ah, que legal, que legal. Essa interação de vocês também é muito importante. A gente precisa ter essas coisas bem claras, até porque o nosso grito de chega, de basta, preciso arriscar, faz sentido quando essas coisas estão muito claras. Porque eu coloquei como tema dessa aula o seguinte: chega, preciso arriscar. Só que a gente tem que ter muito cuidado também naquilo que a gente arrisca. Tem muita gente que parou de vez, tem muita gente que ficou pelo caminho porque arriscou de qualquer maneira. E não é a proposta aqui. Não é o que eu quero para você. A última coisa que eu quero para você é que você mergulhe sem saber para onde ir. Eu estou falando para vocês sobre estratégia, sobre métodos, sobre caminhos validados. Tá bom? Aqui é óbvio que a gente vai falar sobre fé, sobre esperança. Só que há coisas que são práticas. Há coisas que são práticas. Há coisas que precisam ser planejadas. Tem muita gente que pensa assim: não, eu vou arriscar, eu vou largar o meu emprego, vou fazer de qualquer maneira porque eu estou sentindo no meu coração de fazer. Eu acho isso lindo. Quando eu escuto essas coisas, a minha fé é até fortalecida. Só que não podemos arriscar de qualquer maneira. Esse risco aqui que eu falei, que é o tema, é um risco para novas possibilidades. O que eu quero que você encontre são novos caminhos, novas oportunidades, novas possibilidades. E isso talvez pareça óbvio, só que estamos em um mundo em que as pessoas estão totalmente sem esperança. Estamos em um mundo em que as pessoas estão completamente cegas para as oportunidades. Estamos em um mundo em que ao redor de alguém todo mundo está enxergando: olha, você nasceu para fazer isso. Você nasceu para fazer isso. E essa pessoa está retraída, cansada, desanimada e não consegue enxergar a capacidade dela. Parece que ela é a única pessoa que não consegue enxergar o grande potencial que ela tem. Então, essa série de lives estaremos tratando sobre isso. Na verdade, estaremos tirando a venda dos olhos de vocês, mostrando um mundo novo, mostrando possibilidades novas, para dar de verdade esse grito de chega, de basta, e arriscar da maneira certa, arriscar da maneira correta, com sabedoria, isso, entendendo possibilidades e oportunidades. E esse grito de chega é importante. Em algum momento da nossa vida, anote isso, guarde isso, em algum momento da nossa vida, esse grito vai acontecer. Talvez para alguns aqui já até aconteceu, talvez para outros não. Mas em algum momento da tua vida, você vai dar um grito, e esse grito será: chega, basta. O que eu estou falando aqui é te dar munição, é te dar ferramenta, é abrir os teus olhos para que esse grito não aconteça quando não tiver mais tempo. O que eu estou fazendo aqui é abrir os teus olhos para que você venha dar esse grito o mais rápido possível e da maneira correta. Eu não quero que você chegue lá no final dos seus anos, lá no final dos seus dias. Eu não quero que você tenha que suportar mais uma grande decepção para dar esse grito. Uma hora esse grito vai chegar, e não importa a tua idade. Você pode estar muito novo ou muito velho, uma hora esse grito vai chegar. E o que eu quero é que hoje, você já comece a dar esse grito. O que eu quero é que hoje você já olhe e diga o seguinte: olha, eu não vou fazer mais isso. Eu vou deixar de fazer aquilo. Eu vou parar de me enxergar assim. Eu vou parar de acreditar naquilo que me contaram quando eu tinha 16 anos. Quando eu tinha 9 anos. Porque a gente se lembra daquilo que nos falaram.
A gente se lembra daquilo que contaram a nosso respeito. A gente se lembra daquilo que apontaram em nós dizendo, olha só, você não é capaz de fazer isso. Isso é impossível acontecer com você. Na tua família ninguém conseguiu. A gente se lembra de tudo isso. E que hoje seja o dia de você dizer, chega, acabou a palhaçada, acabou o show, acabou. Acabou esse mais ou menos, acabou essa mediocridade, acabou essa incredulidade, chega. O que eu quero é que você venha olhar para si, venha olhar para as pessoas que precisam ser alcançadas, impactadas, e que venha olhar para o alto. Se for capaz, olhe para Deus, que é de lá que vem o teu socorro, olhe. E diga o seguinte, olha, acabou a palhaçada, acabou o show, acabou o mimimi. Falando assim, pode parecer que eu acho que isso é algo fácil de você fazer. E sendo bem sincero, eu sei que isso não é fácil. Eu sei que isso não é fácil. Não é fácil nem para mim. Também não vai ser fácil para você. Só que não estamos em um mundo de facilidade. Não estamos jogando o jogo da facilidade. Temos que ser provados e também temos que nos pôr à prova. Também temos que nos pôr à prova. O que eu quero de que vocês já amadureçam e que a mentalidade de vocês já mudem é no seguinte, olha, eu não quero apenas ser provado pela vida. Eu não quero ser apenas provado por Deus. Eu quero que vocês também venham ser provados por vocês mesmos. Eu quero que vocês se desafiem. Eu quero que vocês se coloquem à prova. Eu quero que vocês entrem em algumas guerras. Não qualquer guerra, tá? Não qualquer luta. Mas eu quero que você, com sabedoria, venha escolher novas guerras para lutar. E, se possível, o mais rápido possível. Eu tenho falado bastante com um colega sobre a importância de irmos para 2021 com alguns aprendizados, com alguns erros na carteira, com alguns aprendizados, né, em relação à vida, em relação a negócios, ainda esse ano. De errar ainda esse ano. De entender que eu preciso me pôr à prova. Eu preciso me pôr à prova. Eu não posso esperar acontecer um desastre. Eu não posso esperar perder alguma coisa para me sacudir, para ser pressionado a agir. Porque nós, é interessante como é o ser humano, nós lutamos com mais afinco, com mais força, quando estamos mais pressionados. Quando estamos mais pressionados. Nos sentimos pressionados e percebemos que a única solução é ir à luta. Ir à luta e dar o máximo. Só que eu quero que a mentalidade de vocês mudem. Deixe de ser... eu quero que você deixe de ser alguém que seja pressionado apenas pela vida, pelas circunstâncias. Eu quero que você também venha a ser pressionado por você mesmo. Não uma pressão idiota. Não uma pressão sem sentido. Mas eu quero que você coloque a si mesmo na prensa para avançar. Para extrair de você habilidades que estavam adormecidas. Habilidades que estavam ocultas. Eu quero que vocês olhem para dentro de si e enxerguem, olha só, que habilidade que eu tenho e que eu não estou colocando no jogo. É que nem quando a gente, quando moleque, né, a gente jogava alguns jogos de carta, e alguma carta é de um personagem que tem determinado poder. Eu quero que vocês criem o hábito de apresentar todas as cartas nesse jogo que é a vida. Eu quero que vocês parem. Me escutem isso, por favor, mulheres e todos vocês que me acompanham aqui, até vocês, homens que estão aqui. Eu quero que vocês parem de dizer, olha, mas eu não tenho capacidade de fazer isso. Eu não tenho legitimidade para isso. Eu não tenho um diploma para fazer isso. Eu quero que vocês parem com isso.
Os resultados, os fatos irão validar o teu negócio. Os resultados, os fatos falarão mais do que os seus próprios diplomas. Eu não quero que vocês vivam uma vida pensando que o diploma valida a tua capacidade. Eu não quero que vocês pensem, não, mas eu não sou capaz de fazer isso porque eu não tenho aquilo. Olhe para o seu interior, olhe para as tuas habilidades, para as tuas paixões, olhe para aquilo que você sabe fazer, olhe para as pessoas que você sabe que você tem a comunicação certa para falar com essas pessoas e fale. Venda, ofereça teu serviço, ofereça teu produto, ofereça a tua ajuda, ou ofereça apenas a tua voz. Às vezes a pessoa não está nem precisando comprar nada de você. Às vezes a pessoa está precisando apenas te ouvir. E se uma pessoa te ouvir, e se uma palavra tua tocar a vida dessa pessoa, você já ganhou seu dia. Você já ganhou o seu dia. É importante nós darmos esse grito. Talvez você pense, tá, Paulo, mas qual é o momento de eu fazer isso? Qual é o momento de eu dar um chega para lá no desânimo? Qual é o momento de eu falar, não aguento mais? Eu, sinceramente, eu acho que o melhor momento para fazer isso seria ontem. Só que não temos mais um ontem. Eu acho que se hoje você falasse isso, se hoje você já falasse, já decidisse, olha, basta, amanhã vai ser diferente. A minha postura, a minha mentalidade, a forma de eu enxergar as coisas, a forma de eu enxergar as pessoas, tudo isso será diferente. Eu acho que já seria um bom início. E eu falei uma coisa aqui que agora eu preciso até ampliar isso para não perder. Essa mudança de perspectiva não pode ser apenas em relação a coisas, a oportunidades, a negócios. Eu quero que a perspectiva de vocês mudem também em relação às pessoas. As pessoas. Eu quero que vocês olhem, seja para teus seguidores, ou então até mesmo para a tua família, para os teus amigos. Eu quero que vocês olhem para essas pessoas não como devedores de aplausos ou de curtidas, mas olhem como pessoas que precisam de ajuda. Às vezes a tua ajuda vai ser vendendo um bolo, vai ser vendendo um encontro, se você é nutricionista, vendendo o teu produto ou o teu serviço. Talvez essa vai ser a tua ajuda. Ou talvez você vai ser apenas alguém que vai colocar a sua voz para fora. Mude a perspectiva em relação às pessoas. Passe a olhar as pessoas com um novo olhar. Com um novo olhar. A vida está tão difícil, tão difícil. A gente tem encontrado cada tipo de gente que às vezes até nos desanima a ajudar alguém. A gente tem encontrado pessoas que, sendo bem sincero, nos desanima a ajudar. Você conhece, você sabe melhor do que eu. Quantas pessoas você já ajudou e não recebeu nem um tapinha nas costas de gratidão, de agradecimento? E tudo isso vai minando, vai acabando com a nossa disposição em ajudar. Tudo isso vai acabando com a nossa disposição em ajudar. Só que, se entrarmos nesse jogo, os mais prejudicados seremos nós mesmos. Nós não podemos cair nesse erro de deixar de olhar para as pessoas com um olhar diferente por causa do que aconteceu com outras pessoas. Às vezes a gente vem aqui para a rede social e fala assim, eu não vou falar não, porque tem um colega meu da escola, tem um colega meu da faculdade, tem um cara lá da igreja, tem alguém da minha família que vai olhar e vai pensar que eu estou fazendo papel de otária ou de otário. Eu quero que você tenha um novo olhar em relação às pessoas. Sejam para aquelas que te julgam ou sejam para aquelas que precisam te ouvir. Um novo olhar. Um novo olhar. Sem um novo olhar, não iremos avançar. Não iremos avançar. Precisamos ter novas lentes,
para enxergar as pessoas, olhar os seus corações, olhar as entrelinhas do que elas falam, do que elas escrevem. Porque atrás de muitos questionamentos, atrás de muitos comentários desnecessários, estão pedidos de socorro. Às vezes a pessoa que está comentando, dizendo que não gostou da tua roupa, que não gostou do seu tom de voz, às vezes a pessoa na verdade está pedindo um socorro e está precisando de uma dica. Na verdade o que ela está dizendo é, cara, me ajuda, eu também quero falar. E eu não sei como falar. Às vezes a pessoa que está te criticando por causa da tua roupa, na verdade ela está precisando de dica. O que eu tenho que vestir para aparecer aqui? Eu quero que você olhe para as pessoas de uma forma diferente. E arrisque. Arrisque. Se exponha. O jogo aqui da rede social é se expor. Se expor aos comentários, se expor ao ridículo, se expor ao olhar de gente próxima e de gente distante. Eu lembro no Facebook que eu escrevi um texto, né? E tinha até um cunho também político nesse texto que eu escrevi. E a pessoa foi comentando coisas do tipo, esse pastorzinho de M pensa que é quem para falar isso? Colocou isso. E eu nunca vi essa pessoa na vida, essa pessoa nem me conhece, nem conhece a minha história. E eu fiquei conversando com Lorena, minha esposa, gente, o que leva essa pessoa a comentar isso? Ela nem me conhece. Ela nunca conversou 2 minutos comigo, 1 minuto. O que leva essa pessoa a fazer esse tipo de julgamento? Qual é a minha postura em relação a isso? Qual deve ser a nossa postura em relação a isso? Eu vou parar de falar? Eu vou parar de escrever? Eu vou parar de vender os meus produtos? Eu vou parar de falar do meu serviço por causa disso?